Senhor presidente, que agregue o tempo de liderança. Senhor presidente, eu desejo saudar todos os parlamentares e saúdo de forma especial o ministro Paulo Guedes, que tem atendido todos os convites, as convocações e tem estado constantemente no plenário, nas comissões do Parlamento Brasileiro, para discutir, deputado Passarinho, para debater, em momento algum fugindo do debate e das questões econômicas que se referem ao nosso país. Senhor presidente, eu quero iniciar falando aquilo que todo mundo sabe. Nos países desenvolvidos, ministro Paulo Guedes, nos países ricos, general Peternelli, quando o indivíduo, ao longo dos seus 50, 60, 72 anos, que é o caso do ministro Paulo Guedes, estuda muito, trabalha muito, se dedica muito e se constitui numa pessoa, num cidadão bem-sucedido, ele é ovacionado, reconhecido, admirado por todos e muitas vezes vai até para a política, para os ministérios. E no Brasil, lamentavelmente, nós percebemos que a oposição e a esquerda tenta demonizar as pessoas que têm sucesso. O que tem de errado nisso? O senhor está de parabéns por aquilo que conquistou ao longo dos anos com muito suor, com muito trabalho, com muita dedicação e, sobretudo, com muito estudo. Quero também, senhor presidente, poder afirmar aquilo que todos sabem, mas é importante deixar registrado. A offshore que o ministro abriu foi no ano de 2015, né, ministro? No governo Dilma. Não é isso? E da oposição. E abrir uma offshore em outros países é uma atitude legal, natural, que muitos brasileiros fazem. Legal, natural, quando você abre a offshore para proteger o patrimônio conquistado licitamente, honestamente. Ao contrário, senhores deputados e deputadas, de muitos, que não vale a pena aqui nominar, de muitos que se utilizaram desse mecanismo, ministro Paulo Guedes, para proteger capital escuso, capital drenado das mãos dos trabalhadores da população brasileira. Isso tem que ser punido, isso tem que ser questionado. Muito bem. Também, senhor presidente, faço uma outra observação. Eu não entendo a tese da oposição, uma tese absurda, uma narrativa que racionalmente nós não conseguimos entender, de afirmar. Quando o ministro abriu o offshore em 2015 no governo da Dilma, ninguém imaginava, o presidente Bolsonaro nem era candidato. Quer dizer, a oposição entendia que ia continuar no governo. Quando que o ministro Paulo Guedes imaginaria que seria ministro da Economia? Ora, e a tese de que o ministro conduziu a política econômica para que o dólar aumentasse o seu valor, para ganhar recursos, dividendos, dinheiro do capital que tem na offshore, ou seja, destruindo a sua gestão como ministro da Economia? Isso não existe. Gente, isso é uma tese absurda, ingênua ou maldosa. Essa tese, ela não procede, ela não se sustenta. Senhor presidente, também não posso deixar de dar aqui alguns dados que têm que ser colocados nesse momento. Ou seja, no primeiro ano de governo, todos sabem que o Brasil, deputado Passarinho, pelas ações do ministro Paulo Guedes e da equipe econômica do presidente Bolsonaro, começou a reagir bem. Ou seja, nós estamos fazendo ainda as reformas da Previdência, a tributária que não andou, a administrativa que eu tive a honra de ser relator na CCJ, que também está pronto para votar e não andou, as privatizações, as concessões.
que o governo do PT também fez concessões no seu governo. Enfim, a autonomia do Banco Central, a lei do gás, do saneamento básico, a lei do licenciamento ambiental, enfim, o governo conduziu bem a economia, ministro. E nós crescemos 1% do PIB, no ano seguinte a projeção era para que crescêssemos 5% ou 6%. Todos sabem disso. E aí veio a pandemia. A pandemia que levou mais de 500 mil de pessoas, de vidas, que nos jogou numa crise profunda econômica, e aí veio a crise energética. E aí veio a crise econômica mundial que repercute aqui na economia globalizada. Então esses fatores têm que ser considerados. E, mesmo assim, o Brasil, ministro Paulo Guedes, se referindo à sua dívida bruta, de 88,8% do PIB de dezembro de 2020, caiu para 83% em setembro de 2021. Houve uma diminuição da dívida bruta. Mais do que isso, o Brasil foi um dos países que mais gastaram na pandemia. 2020, 524 bilhões de reais. 2021, 109 bilhões de reais. Em quê? Tem que socorrer a população brasileira. Em vacina, no Pronamp para socorrer as microempresas, 2 bilhões para os hospitais, o auxílio emergencial. Então, esses dados são relevantes e têm que ser considerados. Agora, vamos às estatais. As estatais, senhor presidente, as estatais que davam prejuízo, que tinham um problema de conduta, de honestidade em governos anteriores, e todos sabem, não precisa aqui relembrar, as estatais tiveram, nesse último ano, um lucro total de aproximadamente 100 bilhões de reais. Porque isso caiu do céu? Não. Porque tem lá diretores, presidentes, técnicos, porque se conduz esse governo de forma correta. Isso tem que ficar consignado. E aí concluo, senhor presidente, saudando o ministro Paulo Guedes, agradecendo em nome do PSD, do meu líder Antônio Brito, por o senhor estar aqui, se dispondo a debater abertamente, democraticamente, olhando no olho de cada parlamentar, e é assim que a gente constrói uma nação, não fugindo dos problemas, enfrentando, discutindo, e com certeza absoluta. Aqui nós respeitamos a oposição, não é? E é dessa forma que a gente cresce, e respeitando o contraditório, mas nós ganhamos as eleições e somos majoritários na Câmara, no Senado e no governo. Somos um governo de centro-direita, um governo liberal e, portanto, a população determinou essa tarefa de fazermos as grandes mudanças que o país precisa e que o país merece. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro Paulo Guedes. Obrigado, deputado Darcy de Matos. Eu vou aqui, com a concordância do ministro, acelerar a oitiva de mais 3 líderes. Passo a palavra ao líder do PSL, deputado Eduardo Bolsonaro. Quem são os próximos, presidente? Quem são os próximos, por gentileza?